Súmulas STJ Direito Constitucional Ação Civil Pública Súmula 183, compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figurar no processo. Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 8 de novembro de 2000, ao julgar o ZDCL no CC 27.676/BA, determinou o cancelamento da súmula 183 do STJ. Súmula 329, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Direitos Fundamentais Súmula 280, o art. 35 do Decreto-Lei N. Graus 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos LX e os V do art. 5 graus da Constituição Federal de 1988. Súmula 419, descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Habeas data Súmula 2, não cabe o habeas data, cef. art. 5, os xi, letra A, se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Mandado de segurança. Súmula 105, na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. Súmula 202, a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Súmula 333, cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Súmula 376, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Precatórios Súmula 144, os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Súmula 311, os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Sistema Financeiro da Habitação Súmula 31, a aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula 327, nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. Súmula 422, o art. 6º, e, da Lei N. 43801964 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. Súmula 450, nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 454, pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial, TR, a partir da vigência da Lei N. 81771991. Súmula 473, o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 586, a exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação SFH. Sistema Financeiro Nacional Súmula 19, a fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União. Súmula 23,
o Banco Central do Brasil é parte legítima nas ações fundadas na Resolução 1154, de 1986. Súmula 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 79. Os bancos comerciais não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia. Súmula 92. A terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor. Súmula 176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBD/CETIP. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Súmula 284. A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira, TBF, não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros de longo prazo, TJLP, pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial, TR, é indexador válido para contratos posteriores à Lei N. 8.177/91, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Súmula 530, nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplicar-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 539, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, MPN 1.96317/2000, reeditada como MPN 2.17036/2001, desde que expressamente pactuada. Súmula 541, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 565, a pactuação das tarifas de abertura de crédito, TAC, e de emissão de carnê, TC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMNN 35182007, em 30 de abril de 2008. Súmula 566, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMNN 35182007, em 30 de abril de 2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.